Oi pessoal, dando início então ao nosso conteúdo, nós vamos falar do pensador Émile Durkheim, só que antes disso nós precisamos conhecer como se deu o surgimento da sociologia. A sociologia ela surgiu na metade do século XIX a partir das ideias do filósofo francês Auguste Comte. E a sociedade nessa época, a sociedade europeia, ela passava por um turbilhão de transformações desde o renascentismo até a Revolução Industrial. Logo em seguida, veio a Revolução Francesa, que teria deixado um cenário caótico e instável que necessitava de correção para que houvesse uma retomada do crescimento econômico, social, político, moral do mundo. Então, Auguste Comte ele formulou as ideias positivistas, que foram o centro dessa primeira produção sociológica. Porém, a sociologia somente tornou-se uma ciência de fato com um método bem delimitado a partir das ideias de Émile Durkheim. Émile Durkheim foi considerado o primeiro sociólogo e Auguste Comte é considerado o pai da sociologia. E para a gente falar de sociologia, a gente precisa também trabalhar um pouco do contexto histórico. Então, uma série de fatores modificou a economia, a política, a sociedade europeia como um todo. Essa série de fatores desencadeou uma nova organização social que precisava ser compreendida por meio de um método de análise social. Os principais fatores que influenciaram o surgimento da sociologia foram o Renascimento, é o período de transição de uma Europa medieval para uma Europa moderna, surgimento do capitalismo, o mercantilismo, que consiste na primeira fase do capitalismo moderno, e o iluminismo, uma nova concepção intelectual e política, e também as grandes revoluções, as revoluções ocorridas no século XVIII. Algumas de inspiração burguesa, por exemplo, a Revolução Americana, e outra inspirada por pensadores iluministas, que seria então a Revolução Francesa. Na Revolução Industrial, houve uma alteração na configuração populacional, promoveu uma série de benefícios ligados ao desenvolvimento tecnológico, porém desencadeou problemas sociais e sanitários. E a gente precisa também, nesse contexto, levar em consideração a Revolução Francesa, diante dos fatores que influenciaram o surgimento da sociologia. A Revolução Francesa ocupa um papel de destaque, porque os revolucionários acabaram com o antigo regime francês, houve o estabelecimento de uma política laica. O cenário pós-Revolução Francesa, no entanto, ficou caótico. A instabilidade política deixou marcas severas no modo de vida dos franceses no início do século XIX. Então, havia a necessidade de uma reordenação que tornasse a vida econômica, política e social mais estável. E esse foi, talvez, o maior motivador da criação do positivismo, o maior motivador da criação do positivismo, feito então por Comte. Essa teoria ela deu impulso inicial para a criação da sociologia, que no início era chamada por Comte de física social. Segundo Comte, a física social ela deveria ser uma ciência tão rigorosa como as ciências naturais, copiando o método delas, que seria capaz de entender a complexa sociedade europeia para reordená-la e colocá-la novamente nos trilhos do desenvolvimento. Então, o positivismo ele foi uma corrente filosófica que nasceu na França no início do século XIX,
derivado do pensamento iluminista. Pode-se dizer que seu fundador foi o filósofo e também criador da sociologia, que foi Comte. Outros fatores que marcaram o positivismo foi a Revolução Industrial e as crises sociais que ocorreram em decorrência direta dessa revolução e da explosão demográfica dos grandes centros europeus, né, ocasionado então pelo surgimento rápido de muitas indústrias e também nesse período a fome e a desigualdade social alastraram-se pelos centros urbanos. Assustados por uma sociedade nova e complexa, os intelectuais eles tiveram dificuldade para entender esse novo modelo social, completamente diferente de tudo que tinha acontecido até então. A teoria positivista e a sociologia foram, então, as propostas de Comte para se entender essa nova organização, né, que tanto assustou os pensadores e modificou a vida das pessoas. Comte apostava no progresso moral e científico da sociedade, por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. O pensador estabeleceu uma espécie de hierarquia das 7 grandes ciências: matemática, astronomia, química, física, moral, biologia e sociologia. O filósofo ele acreditava que a sociologia deveria basear-se nas ciências da natureza, sobretudo na biologia e na física, que tentam entender e decodificar as leis naturais. O sociólogo deveria fazer um trabalho análogo na sociedade. Então, seria descobrir e decodificar as leis sociais. O lema da nossa bandeira, né, que todo mundo conhece, é positivista. Né? Então, pois a primeira República Brasileira, que veio de 1889 a 1930, foi um período político com forte inspiração na teoria formulada por Comte. Apesar da forte inspiração no início da República, o positivismo ele não durou no Brasil, né? E o lema que é estampado em nossa bandeira não vingou. A política brasileira passou por sucessivos atentados contra a democracia e reprimiu a liberdade dos cidadãos, perdeu os ideais positivistas. E a sociologia como ciência, né? Apesar da intenção de Comte, a sociologia só se firmou como ciência, como uma ciência capaz de esgotar os estudos de uma sociedade tão complexa, só veio pelos estudos de Émile Durkheim. Então, Comte não conseguiu fazer isso. Então, quando Émile Durkheim, que é considerado o primeiro sociólogo, foi o responsável por estabelecer um método preciso e rigoroso que alavancasse os estudos sociológicos e colocasse a nova ciência no rol das ciências autênticas. Então, para Durkheim, as ideias de Comte eram muito mais próximas de uma abstração filosófica do que do rigor de uma ciência, o que impossibilitava o crescimento científico da sociologia. Agora, já sendo mais específico em relação a Durkheim, ele foi um filósofo francês, foi um dos pensadores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia, tornando-se o primeiro professor universitário dessa disciplina. E Durkheim deixou algumas obras principais, como exemplo, a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, formas elementares da vida religiosa, educação em sociedade, sociedade e filosofia e lições de sociologia, fora outras obras também. Então, apesar de ter enunciado pela primeira vez a necessidade
de se construir uma ciência que estudasse a sociedade, Comte não desenvolveu um método para que ela funcionasse. Então, quem identificou isso foi Émile Durkheim, considerado o primeiro especialista da área por ser o primeiro a desenvolver um método e ir a campo para compreender as estruturas sociais. Então, para Durkheim, a sociedade é um todo organizado com base em suas funções. Então, ele falava que a sociedade é um todo organizado com base em suas funções. O método proposto por ele, o funcionalismo, visa entender que as funções de cada indivíduo na sociedade a fim de compreendê-la como um todo. Então, ele tinha proposto esse método, que seria o funcionalismo, que visa entender as funções de cada indivíduo na sociedade, a fim de compreendê-la como um todo. Então, a sociedade, para o Durkheim, é todo um complexo ordenado por fatos. Eu quero que vocês gravem muito sobre fatos, nessa palavra fatos, porque depois a gente vai entender o que ela significa dentro do estudo de Durkheim, tá? Então, a sociedade é um todo complexo ordenado por fatos e regido por funções que são os nortes para entendê-la. Então, segundo Durkheim, além da compreensão das funções, deveria haver também uma compreensão dos fatos que regem as diferentes sociedades, pois eles são fixos. A gente vai entender o que isso quer dizer. Então, nas suas palavras, tais fatos eles são externos ao indivíduo, coercitivos e generalizantes, o que faz com que sejam a única opção de entendimento concreto e científico da sociedade. Instrumentos. Então a gente precisa entender o que são os fatos sociais. Os fatos sociais, eles se tornaram o objeto de estudo de Émile Durkheim. E a gente precisa entender, então, o que são esses fatos sociais. São instrumentos sociais e culturais que determinam as maneiras de agir, de pensar e de sentir, e que exercem determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar a regras da sociedade onde vivem. Então, exemplos de fato social são as normas sociais, os valores, as convenções e regras que existem independente da vontade e da existência do indivíduo. Então, no entanto, nem tudo o que uma pessoa faz pode ser considerado um fato social, pois para ser identificado como fato social tem que atender 3 características: generalidade, exterioridade e coercitividade. O que seria então cada uma dessas características, né? A coercitividade é uma característica relacionada com o poder ou força, com o qual os padrões culturais de uma sociedade se impõem aos indivíduos que a integram, obrigando esses indivíduos a cumpri-los. E também a segunda característica seria exterioridade. Quando o indivíduo nasce, a sociedade já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu sistema financeiro e várias outras coisas. Então, cabe ao indivíduo aprender por intermédio, por exemplo, da educação, certo? E temos também a última característica, que seria de generalidade. Os fatos sociais, eles são coletivos, ou seja, eles não existem para um único indivíduo, mas para todo um grupo ou sociedade. Um exemplo comum de fato social é a educação imposta aos indivíduos. Então, por essa característica, a gente entende que seria então a coercitividade,
que fala sobre o quê? Né, característica relacionada com o poder ou força com o qual os padrões culturais de uma sociedade se impõem aos indivíduos que a integram, certo? Então vamos lá, vamos voltar no exemplo. Um exemplo comum de fato social é a educação, imposta aos indivíduos. Então a gente tem essa característica de coercitividade, que já tem uma existência como instituição anterior aos membros da sociedade. Aí a gente já vai ter uma segunda característica, que seria então a exterioridade, que fala sobre quando o indivíduo nasce, a sociedade ela já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu sistema financeiro, então cabe ao indivíduo aprender e se adaptar, certo? Então a gente tem essa segunda característica. E é um fenômeno que se verifica na totalidade da sociedade, generalidade. Então, a gente tem a última característica que ela fala, né? Os fatos sociais são coletivos, ou seja, eles não existem para um único indivíduo, mas para um grupo ou sociedade. Então, nesse exemplo, né, a gente teria outros exemplos também. Por exemplo, fato social a gente pode citar como exemplo idioma, educação, família, o desemprego, o suicídio, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre eles, certinho? E um outro termo também que é muito utilizado por Durkheim é a instituição social, certo? É um mecanismo de organização da sociedade, é um conjunto, então, de regras e procedimentos padronizados socialmente, reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade, cuja importância estratégica é manter a organização do grupo e satisfazer as necessidades dos indivíduos que dela participam. As instituições são, portanto, conservadoras, por essência, quer a família, a escola, governo, religião, a política, enfim, a gente tem vários exemplos. Então, elas agem contra as mudanças pela manutenção da ordem vigente. E Durkheim registra em sua obra o quanto acredita que essas instituições são valorosas e parte em sua defesa, o que deixou com uma certa reputação de conservador. Mas, em sua defesa, ele fala em relação às instituições e se baseia num ponto fundamental onde o ser humano ele necessita se sentir seguro, protegido e respaldado. Uma sociedade, então, sem regras claras, que seria em estado de anomia, a gente vai falar mais sobre isso, sem valores. Então, uma sociedade sem regras claras, sem valores, sem limites, leva o ser humano ao desespero. Então, preocupado com esse desespero, Durkheim se dedicou ao estudo da criminalidade, do suicídio e da religião. Até falamos um pouquinho disso quando a gente falou das obras dele, né, que eu citei algumas obras. Então, uma rápida observação do contexto histórico do século XIX nos permite perceber que as instituições sociais elas se encontravam enfraquecidas. Havia muito questionamento, os valores tradicionais eram rompidos e novos também surgiam. Então, muita gente vivia em condições miseráveis, desempregados, doentes e marginalizados. Então, numa sociedade integrada, essa gente não podia ser ignorada. Então, de uma forma ou de outra, toda a sociedade estava ou iria sofrer consequências, né? Aos problemas que ele observou, né, considerou como patologia social e chamou aquela sociedade de doente, de anômana. A anomia, então, era a grande inimiga da sociedade, algo que deveria, então, ser vencido. E a sociologia era um meio para isso. O papel do sociólogo seria
portanto, estudar, entender e ajudar a sociedade. Então, Durkheim, ele concluiu que os fatos sociais atingem toda a sociedade, o que só é possível se admitirmos que a sociedade é um todo integrado. Se tudo na sociedade está interligado, qualquer alteração afeta toda a sociedade. O que quer dizer que, se algo não vai bem em algum setor da sociedade, toda ela sentirá o efeito. Então, partindo desse raciocínio, Durkheim ele desenvolve dois dos seus principais conceitos: instituição social, que a gente falou, e anomia. Anomia a gente vai falar um pouquinho mais para frente, certo? Durkheim também trabalhou muito sobre solidariedade social. Solidariedade, segundo Durkheim, é oriundo de dois tipos de consciência: a consciência coletiva ou comum e consciência individual. Aqui, solidariedade é tratada como um grau de integração que os indivíduos possuem dentro de um corpo social, como nós nos integramos e nos dependemos diretamente dentro de uma sociedade. Então, cada indivíduo possui uma consciência individual, que sofre influência da consciência coletiva, que nada mais é que a combinação das consciências individuais de todos os homens ao mesmo tempo. Então, a consciência coletiva ela seria responsável pela formação de nossos valores morais e exerce uma pressão externa aos indivíduos no momento de suas escolhas. A soma da consciência individual com a consciência coletiva forma o ser social. Então, dentro da perspectiva sociológica durkheimiana, a existência de uma sociedade só é possível a partir de um determinado grau de consenso entre os seus membros constituintes, os indivíduos. Então, esse contexto, então, se assenta basicamente no processo de adequação da consciência individual à consciência coletiva. Dependendo do grau de consenso, nós temos dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica, a sociedade em sua forma primitiva ou pré-industriais, que se organizava socialmente a partir das semelhanças psíquicas e sociais entre os membros individuais. Então, a sociedade mecânica, ela tem como principal característica das grandes sociedades simples, como, por exemplo, o feudalismo, que tinha baixo nível das divisões do trabalho social. E nessas sociedades, os indivíduos que a integravam compartilhavam dos mesmos valores sociais, tanto no que se refere às crenças religiosas, como em relação aos interesses materiais que são necessários para a subsistência do grupo. Enfim, essa correspondência de valores que assegurava a coesão social. Então, temos aqui uma dependência social. Já a outra solidariedade, a solidariedade orgânica, ela já era tratada, então, nas sociedades ditas como modernas ou complexas, do ponto de vista de maior diferenciação individual e social. Então, existe a solidariedade orgânica. Então, nesse modelo, cada indivíduo tem uma função e depende dos outros para sobreviver. A solidariedade orgânica é fruto das diferenças sociais, já que são essas diferenças que unem os indivíduos pela necessidade de troca de serviços e pela sua interdependência. O indivíduo ele é socializado porque, embora tenha sua individualidade, depende dos demais.
e por isso se sente parte de um todo. Os membros da sociedade onde predominam a solidariedade orgânica estão unidos pelo laço oriundo da divisão do trabalho social. Então, temos um grau de dependência e uma alta divisão no trabalho social aqui na solidariedade orgânica. Então, toda vez que lembrar do termo solidariedade social de Durkheim, nós devemos lembrar da relação entre os indivíduos, né? O grau de dependência dentro de uma sociedade. E em relação aos fatos sociais, né, falando deles ainda, a gente precisa falar do fato social normal e o fato social patológico. Os fatos sociais normais são aqueles que decorrem do desenvolvimento da sociedade dentro de uma norma comum, né, de um padrão comum de vida que visa o aprimoramento dos individuais e a manutenção da coesão desses e da vida em sociedade. O fato social normal, então, ele preza por uma ordem institucional e da vida individual e mantém em funcionamento os laços solidários que unem os indivíduos de um grupo. Já o fato social patológico é aquele que se desenvolve fora da norma, né, como uma doença. Então, ele é perigoso e, quando atinge uma dimensão maior, pode afetar negativamente a sociedade. Então, os fatos sociais patológicos podem ser, por exemplo, os crimes, o homicídio e a violência como um todo. Quando uma sociedade vê-se tomada pela criminalidade e pela violência, é possível dizer que há o efeito de um fato social patológico, então que foge da normalidade esperada por uma sociedade, certo? E aí surge então a anomia social. O que seria a anomia social? A gente falou um pouquinho dela atrás. É a desordem social, né? O que pode ser o princípio de um fato social patológico. Émile Durkheim foi o primeiro pensador a estudar o suicídio como um fato social. Em sua visão, o suicídio é uma ação individual, intencional e consciente que decorre da morte do indivíduo que age. Então, para ele, apesar da ação que provoca a própria morte ser individual, ainda existem fatores sociais que a causam. Então, o suicídio pode ser considerado um fato social normal ou um fato social patológico. Se ele for praticado em situação de anomia social, trata-se de um fato patológico. Durkheim, então, entende que o suicídio é um fato social presente em todas as sociedades, variando apenas os números e tipos de suicídio desenvolvidos em diferentes sociedades. Ele considera o suicídio como toda morte que resulta mediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo resultado pela própria vítima, realizado pela própria vítima. Isso significa que o indivíduo é classificado como tal apenas quando há a intenção do suicida de provocar a própria morte. Então, deixando de lado os casos acidentais ou de imprudência. Existem 3 tipos de suicídio que marcam as sociedades e variam de acordo com lugar e cada tempo. Primeiro, a gente tem o suicídio egoísta, né? Quando o ego pessoal sobrepõe-se ao ego social e o indivíduo não suporta a vida e não vê na sociedade motivos para continuar vivo.
Então, esse suicídio ele está relacionado com o desamparo social, com a melancolia, com a depressão, a sociedade altamente individualista e os desejos ilimitados, né? Os desejos individuais de querer ter algo. E nós temos também o suicídio altruísta, né? Quando o ego social é maior que o ego individual. E o sujeito encerra a própria vida por uma ação maior que ele, né? Em benefício da sociedade. Então são exemplos os pilotos kamikazes japoneses da Segunda Guerra Mundial, né? Que chocavam seus próprios aviões contra alvos. Outros exemplos também são os terroristas, né? A gente tem aí guerra em nome da nação ou do Estado, e tem um filme que retrata muito bem essa questão do suicídio altruísta. A gente pode até, fica como dica para vocês verem depois, é um filme chamado 300, tá bom? Então é um exemplo aí de filme, né, uma indicação de filme super legal para poder ver em relação ao suicídio altruísta, certo? E o nosso último seria o que? O suicídio anômico. Acontece em situações de anomia, né, em situações de anomia social, ou seja, desordem e caos. Geralmente ele acontece em situações de crise e guerra, nas quais as pessoas sentem-se afastadas pela anomia e não vê sentido em viver daquela maneira ou tem a mente afetada pelo caos. Ela está relacionada com o desregramento social, a falta de respeito, né? As instituições sociais, as normas delas já não funcionam. Pessoal, como eu disse também,